Fala galerinha, beleza? Como que vocês estão? Como que tá aí nessa quarentena? Todo mundo se cuidando, todo mundo ficando em casa, quando sair, usar máscara? Se sim, é isso aí, gente. Vamos ter paciência que logo logo esse tormento acaba, beleza? Vamos lá, o que eu trouxe hoje pra gente? Trouxe 3 exercícios do conteúdo de cinemática, da forma como eles caem nos principais vestibulares do Brasil. Em específico, esses 3 exercícios que a gente vai resolver aqui são questões que caíram na FUVEST, certo? Inclusive, o primeiro exercício que a gente vai resolver agora, ele caiu nessa FUVEST de agora, de 2020. Maravilha? A listinha aqui, ó, tá aí na descrição do vídeo, então baixa lá a sua listinha para você conseguir acompanhar direitinho comigo, certo? Dá uma olhadinha lá para acompanhar beleza aqui comigo. Olha só, exercício 1, o que ele fala? Fala assim, ó, um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro de 1,70, né, 1,70 metros, e supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso, desde os dedos do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro, são, respectivamente... Vamos entender melhor o que ele está falando nesse exercício. Ele está falando o seguinte, ó, quando você dá uma bica na quina, você pega o seu dedão e dá uma bica numa quina, você sente uma puta dor. Essa dor, ela caminha pelo seu sistema nervoso até chegar no seu cérebro e você interpretar que isso é uma dor, certo? E ele fala o seguinte, ó, o tempo que o pulso elétrico ou pulso nervoso demora para vir daqui do seu dedão do pé até a base do seu tronco é um determinado tempo, certo? E para ele chegar daqui da base do tronco até o cérebro é um outro determinado tempo. Por quê? O pulso elétrico ele viaja com velocidade diferente. Daqui nos membros inferiores, que é essa parte aqui, ó, do tronco para baixo, da pessoinha que eu desenhei aqui, e daqui da base do tronco até o cérebro é uma outra velocidade de propagação do pulso nervoso ou pulso elétrico, certo? E quais as informações que ele me dá nesse exercício? Primeira informação que ele me dá, ele fala que o pulso, que a demora que o pulso elétrico, que o tempo que o pulso elétrico demora para ir do dedão do pé até a base, até aqui o cérebro, é de 30 milissegundos. Então eu anotei ali. Lembre-se que 30 milissegundos, esse milli aí, representa o 10 a menos 3, né? Então, quando eu escrevo aqui 30 milissegundos, isso daqui que é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 3 segundos. Certo? Essa é a primeira informação que ele nos dá. Qual é a próxima informação que ele dá? Ele fala assim, ó, nos membros inferiores, o pulso elétrico, que conduz a informação do estímulo, é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Então, o tempo que esse pulso elétrico, que não é pé, hein? Não escrevi errado, não, é pulso elétrico. O tempo que esse pulso elétrico demora para ir do pé até a base do tronco, que é o que a gente chama de membros inferiores, é de 20 milissegundos. Mesma coisa, né? Ó, 20 milissegundos, 20 vezes 10 a menos 3 segundos. Certo? Ó, então, a primeira informação que a gente tira extra, da qual ele não deu no enunciado, é a seguinte. Se o pulso demora 30 milissegundos para ir do pé até o cérebro, e só nesse trecho aqui ele demora 20 milissegundos, significa que o tempo para ele percorrer esse espaço aqui, ó, para chegar até o cérebro, né, da base do tronco até o cérebro, é de 10 milissegundos. Certo? Ou 10 vezes 10 a menos 3 segundos. Certo, gente? Essas são as informações que é passada para mim pelo exercício. Outra informação que ele me passa. Ele fala que a altura de uma pessoa, a altura média de um brasileiro, né, que eu coloquei aqui a altura da pessoa, é de 1,70 metros. Faltou o M aqui. E ele dá uma outra informação importante. Ele fala assim, ó,
Supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação, quando ele fala exatamente isso, supondo uma divisão entre os membros inferiores e a altura dessa pessoa, ele está me falando isso, ó. Ele está falando que se eu pegar o comprimento dos membros inferiores e dividir pela altura dessa pessoa, o resultado vai ser de 0,6. Né? Então eu já anotei aqui, ó. Membros inferiores dividido pela altura da pessoa é igual a 0,6. De modo que se eu passar esse 1,70 vezes 0,6, vai dar um resultado de 1,2 metros. Certo? Ora, se só esse trecho aqui tem 1,2 metros, certo? E a altura total da pessoa, vou até anotar aqui, ó, a altura total da pessoa. A altura total da pessoa é de 1,70. E aqui, ó, só nesse trecho aqui, tem 1,02 metros, significa que o tronco dessa pessoa mede 0,68 metros. Certo? Então eu vou até colocar aqui, ó. Maravilha, gente. Tudo bem? Certo? Então, ó, essas são as informações que a gente consegue com as informações que ele nos deu, certo? São as informações extras. Agora, o que é pedido no exercício? Vamos voltar lá no exercício. Ele pede assim, ó. As velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro. Então, ele quer a velocidade do pulso para percorrer toda essa distância aqui, ó. Ora, a velocidade média, gente, vamos lá. Velocidade média é ΔS sobre o ΔT. Ou seja, velocidade, o conceito de velocidade é isso, é o espaço percorrido dividido pelo tempo que ele demora para percorrer esse espaço. Ora, se a pessoa, quanto que vai ser então a velocidade média de uma pessoa do pulso elétrico que percorre uma pessoa de 1,70? O pulso elétrico ele vai percorrer uma distância de 1,70. Então, o meu ΔS será 1,70. E o ΔT vai ser o tempo que demora para o pulso ir do dedão do pé até o cérebro, que ele fala que é de 30 milissegundos. 30 vezes 10 a menos 3. Olha lá. O 30, se eu fizer essa divisão aqui, ó, 1,70 dividido por 30, eu vou chegar em 0,057. Lembre-se, 10 a menos 3, ó, aqui embaixo da fração, ela vai para cima, trocando o sinal da potência. Certo? Olha lá, 10 a terceira é 1000. 1000 vezes esse número é a mesma coisa que eu caminhar a 0,3 casas para a direita. Então, 1, 2, 3, ou seja, a velocidade média de propagação do pulso do dedão até a cabeça, até o cérebro, é de 57 metros por segundo. Certo? Essa é uma velocidade muito alta. Para você ter uma ideia, essa velocidade em quilômetros por hora, que é só eu multiplicar por 3,6, vai dar um valor de aproximadamente 205,2 quilômetros por hora. Tá? Então é muito rápido, né? Então, na média, a velocidade média de propagação do pulso do seu dedão, do pé, até o cérebro é uma velocidade de 205 km por hora. Certo? Mas ele pede em metros por segundo. Então a primeira resposta está aqui. Aí a outra pergunta, a outra velocidade média que ele quer que a gente calcule é essa, ó. A velocidade média da base do tronco, ou seja, dessa parte aqui, até o cérebro. Vamos lá, vamos pensar de novo, ó. Para eu calcular a velocidade média, eu preciso unicamente do espaço percorrido e do tempo que ele demora para percorrer esse espaço, certo? Vamos lá. Ele me informou, por essa informação aqui, a gente consegue determinar que a altura dos membros inferiores é de 1,2 m,
Consequentemente, como a gente mostrou, a altura do tronco é de 68 metros. Então aqui, ó, velocidade média vai ser de 0,68 metros, certo? E em quanto tempo? Mesma coisa, né? Se o pulso demora 30 milissegundos para ir do pé até o cérebro e só nesse trecho aqui ele gasta 20 milissegundos, significa que aqui ele vai gastar 10 milissegundos. Vai ficar o meu 10 vezes 10 a menos 3. Ou seja, isso aqui vai ser 0,68 dividido por 10 a menos 2. Mando esse cara aqui para cima, trocando o sinal da potência. Eu vou ter que a velocidade média é 0,68 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, que dá um valor de 68 metros por segundo. Certo? Que, de novo, para você ter uma ideia de quão grande é isso aqui, 68 metros por segundo é igual a 245 quilômetros por hora. Porém, o exercício ele pediu em metros por segundo. Então, o tempo que o pulso demora para ir do seu dedão do pé até o seu cérebro é de 57 milissegundos e da base do tronco até o seu cérebro de 68 metros por segundo. Desculpa. Dando como alternativa, a alternativa correta é a alternativa D. A alternativa B como alternativa correta. Certinho? Vamos para o próximo exercício. Olha lá, no próximo exercício ele fala o seguinte, ó, FUVEST 2018. Seguinte, ele fala, em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio, do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso de uma altura de 45 metros em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre o instante em que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador parado no alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água é aproximadamente, aí ele fala, note e adote. Considere o ar em repouso, ignore sua resistência, ou seja, esse índio ele vai cair como se fosse uma queda livre, não tem nada impedindo o movimento dele, certo? Ignore as dimensões das pessoas envolvidas. Velocidade do som no ar é de 360 metros por segundo, então eu vou até colocar aqui, ó, velocidade do som igual a 360 metros por segundo, certo? E a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então o que ele está querendo saber? Tem um índio, está lá no alto de um penhasco, ele vai pular aqui nesse rio, certo? E tem uma outra pessoa, tem um outro índio lá, que está vendo esse cara provar, né? Quero ver. Prova aí que você como que é que ele diz no exercício? É o de coragem, né? Prova aí que você é corajoso, tal, pula aí. Tem um outro cara vindo. Quando esse índio aqui pular, o tempo que esse aqui vai demorar para escutar o barulho, porque ele vai pular, vai cair aqui na água, vai fazer barulho, certo? O tempo que vai demorar para ele escutar o barulho desde o momento que o índio pula, vai ser a soma de dois tempos. Quais dois tempos? O primeiro tempo é o tempo que o índio demora para chegar aqui no rio, certo? O segundo tempo é o tempo que o som demora para percorrer essa distância de volta. Ou seja, vamos lá, de novo, o tempo necessário para esse cara ouvir o som que o índio fez quando chegou é o tempo de queda do índio, mais o tempo que o som demora para chegar até o índio que ficou olhando o outro pular, certo? Então vamos analisar dois tipos de momentos. O primeiro momento é o tempo de queda e o segundo é o tempo de retorno, vamos dizer, retorno do som, né? Retorno do som. Certo? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro o tempo de queda. Esse primeiro momento vamos calcular o tempo de queda, certo? Bom, a gente está fazendo a seguinte análise, ó. O índio aqui, ele parte com uma velocidade inicial igual a 0 metros por segundo. Tudo bem que ele fala que parte do repouso. Ele vai percorrer, se a gente considerar que a posição inicial dele aqui é 0,
Vamos considerar então a posição inicial dele sendo igual a 0. Maravilha? Qual que vai ser a posição final? Se eu considerar que eu vou contar como positivo para baixo, nesse momento, nesse instante, nesse momento que eu estou calculando o tempo de queda, eu vou considerar que para baixo é positivo. Ou seja, à medida que ele vai caindo, ele sai do zero e a sua distância vai aumentando, certo? Positivamente. Quando ele chegar aqui, ele vai ter percorrido 45 metros. De forma que a sua posição final será de 45 metros. Certo? Tudo bem? Outra coisa, qual que é a aceleração dele? Porque ele cai com uma aceleração. Qual é essa aceleração? A aceleração da gravidade, né? Então a sua aceleração será igual à aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Maravilha? Certo? E ele quer determinar, e a gente quer determinar quanto tempo esse índio demora para chegar até aqui no rio, certo? A gente quer determinar o tempo. E a gente vê, pô, um movimento que tem aceleração é um movimento retilíneo uniforme. Então, a queda desse índio é um movimento retilíneo uniforme ou MUV, né? Ou movimento... é um movimento retilíneo uniformemente variado. Falei errado. Não é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou simplesmente MUV. Movimento uniformemente variado. Certo? Aí a gente vê qual é a equação do MUV ou do MRUV que relaciona velocidade inicial, posição inicial, posição final, aceleração e tempo. A equação que relaciona essas grandezas aqui é a equação espacial do MOVE, que como que é representada dessa forma? Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração, tempo ao quadrado. Certo? Bom, a posição inicial a gente considerou como zero. A velocidade inicial ele diz que é zero, então esse termo some, sobrando só isso, que a posição final dele é 1 sobre 2 de AT quadrado. Maravilha? Vamos determinar. A posição final dele é 45. Igual a 1 sobre 2, vezes a aceleração, que é o g, que é 10, vezes o tempo ao quadrado. Podemos simplificar aqui, ó. Fica 5, fica só 45, é igual a 5t quadrado, de forma que o t quadrado é igual a 9, portanto, t, tiro a raiz dos dois lados, vai ser igual a 3 segundos. Ou seja, só o tempo do índio cair, ele demora 3 segundos. Agora o que a gente vai determinar? Quanto tempo o som demora para percorrer esses 45 metros de volta? A velocidade do som, a gente sabe que é de 360 metros por segundo. É uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, o movimento que o som realiza é do tipo MRU, ou simplesmente MU, que agora sim, movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme. Certo? E qual é o espaço que o som vai percorrer? Ele vai percorrer um espaço de 45 metros. Certo? Ora, se o movimento é um movimento retilíneo uniforme, significa que a velocidade dele é o ΔS sobre o meu ΔT. Eu quero determinar esse cara e eu tenho esse e esse. Olha lá, 360 é igual ao 45 metros dividido pelo meu ΔT. De forma que o ΔT será igual a 45 dividido por 360. Certo, gente? Esse resultado dá aproximadamente 0,1 segundo. Ou seja, o tempo necessário para o som percorrer esse caminho de volta é de 0,1 segundo.
De modo que, qual é o tempo, depois de quanto tempo desse índio ter pulado, que esse outro índio vai ouvir o som? De 3 mais 0,1. Então, resposta, 3,1 segundos. Que dá como alternativa a alternativa A. Certo, gente? Esse exercício aqui é um exercício que mistura tanto o MRU quanto o MRUV. Vamos dar uma olhadinha no nosso último exercício? Vamos lá. Olha só, no exercício 3 da FUVEST do ano de 2010, fala o seguinte, ó. Numa filmagem, no exato instante em que um caminhão passa por uma marca no chão, um dublê se larga de um viaduto para cair dentro de sua caçamba. A velocidade V do caminhão é constante e o dublê inicia sua queda a partir do repouso, de uma altura de 5 metros. De uma altura de 5 metros da caçamba, que tem 6 metros de comprimento. A velocidade ideal do caminhão é aquela em que o dublê cai bem no centro da caçamba. Mas a velocidade real, V, do caminhão poderá ser diferente. E ele cairá mais à frente ou mais atrás do centro da caçamba. Para que o dublê caia dentro da caçamba, V pode diferir da velocidade ideal em módulo no máximo. Então vamos entender o que está acontecendo. O dublê está aqui, ó. Dublê. Certo? E o dublê ele vai pular. Só que o dublê ele vai cair, ele tem que cair aqui no caminhão, certo? Porque senão ele vai se espatifar no chão. Então o que tem que acontecer? Enquanto o dublê cai, esse caminhão ele tem que vir aqui para frente, para ele cair exatamente dentro da caçamba do caminhão, certo? Então, ó, vamos pensar o seguinte, ó. A situação ideal é quando o dublê ele cai exatamente aqui no meio da caçamba. Então, ó, vamos pensar o seguinte, o tempo que o dublê demora para chegar nessa posição aqui tem que ser o mesmo tempo que o caminhão vai demorar para sair dessa posição e colocar o meio da caçamba exatamente aqui, para que os dois cheguem, para que o dublê chegue no mesmo tempo que o caminhão, que a caçamba do caminhão chegar ali. Então, primeiro, vamos calcular quanto tempo o dublê demora para percorrer esses 5 metros. O dublê, vou fazer aqui, ó, tempo de queda. Vamos anotar os dados. Tempo de queda. Vamos anotar os dados. A velocidade inicial do dublê é igual a 0. A aceleração que ele vai estar sujeito vai ser a aceleração da gravidade, que é o G, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E o espaço, seu espaço final, se a gente considerar aqui como sendo 0, será de 5 metros. Certo? Seu espaço inicial é 0. E vamos determinar agora o tempo que ele demora para cair, a partir da equação do MRUV. Mais 1 sobre 2. Como que eu sei que é um MRUV? Porque é um movimento de queda livre, ou seja, que tem aceleração. Se tem aceleração, é o MRUV. Vamos lá, posição final dele, ó, 5. Posição inicial a gente considerou como 0. A velocidade inicial é 0, vezes o tempo vai zerar tudo. Mais 1 sobre 2 vezes 10 vezes t quadrado. Certinho? Aqui, ó, cancela, cancela. Eu vou ter que 5 é igual, que também, né, ó, vai ficar igual a 5t quadrado, né? Porque, ó, 10 vezes meio dá 5. Ou seja, t quadrado é igual a 1. Isso implica que o meu t é igual a 1 segundo. Certo? Então, o tempo que o dublê demora para percorrer esses 5 metros é de 1 segundo. Ou seja, o caminhão ele tem que demorar 1 segundo para chegar até essa posição, para o dublê cair dentro da caçamba.
Agora vamos calcular a velocidade ideal do meu caminhão. A velocidade ideal do caminhão é aquela velocidade em que ele vai chegar aqui nesse ponto exatamente com o meio da caçamba. Então ele vai percorrer essa distância aqui é L, e depois de 1 segundo, o meio dessa caçamba vai estar exatamente nessa posição onde o meu dublê vai cair. Ou seja, vamos lá, a velocidade ideal é o quê? É quando o caminhão percorrer qual distância? L mais 3. Por quê? A caçamba toda tem 6 metros de largura. O meio da caçamba está aqui, ó, 3 metros de distância do comecinho aqui, certo? Então, qual é a distância que o meio da caçamba tem que percorrer para chegar até esse ponto? 3 mais L. Ou seja, a velocidade ideal é quando ΔS, ou seja, o espaço for 3 mais L, e o tempo que ele tem que demorar para chegar até aqui tem que ser de 1 segundo, porque é o tempo que o dublê vai demorar para chegar até aqui. Ou seja, a velocidade ideal é de 3 mais L metros por segundo. Essa é a velocidade ideal, certo? É a velocidade ideal que o caminhão teria que ter para que o dublê caia exatamente no meio da caçamba. Porém, isso não pode acontecer. Vamos determinar agora qual é a velocidade máxima que esse caminhão pode ter. Veja, a velocidade máxima que o caminhão pode ter é quando essa parte aqui, ó, o final da caçamba, depois de 1 segundo, estiver aqui. Se ele tiver uma velocidade maior do que essa velocidade máxima, significa que depois de 1 segundo, ele vai ter passado essa posição. Ou seja, a velocidade máxima é quando essa parte aqui, ó, a parte de trás da caçamba, depois de 1 segundo, está aqui. Então vamos lá. Então a velocidade máxima, qual é o espaço que o caminhão vai ter que percorrer para colocar essa posição aqui da caçamba aqui? 6 mais L. Tudo isso em 1 segundo. Ou seja, a velocidade máxima é de 6 mais L metros por segundo. Quer dizer, 3 metros por segundo a mais do que a velocidade ideal, né? Certo? E vamos ver a mínima. A velocidade mínima tem que ser tal que, se a velocidade for menor, quando passar 1 segundo, o caminhão não chegou aqui nessa parte ainda com a caçamba. E o dublê vai cair no chão. Então a velocidade mínima, qual é a distância que o motorista tem que percorrer? Na velocidade mínima, o dublê vai cair exatamente nessa posição, bem no comecinho da caçamba. Ou seja, para que o dublê caia exatamente no comecinho da caçamba, o caminhão precisa andar só L. Em quanto tempo? 1 segundo, que é o tempo de queda. Então a velocidade mínima é igual a L metros por segundo. Ou seja, 3 metros por segundo a menos que a velocidade ideal. Ou seja, a velocidade que o caminhão tem que ter tem que ser ou 3 metros por segundo a mais que a velocidade ideal, ou 3 metros por segundo a menos que a velocidade ideal. Se ele estiver fora desse intervalo, o dublê vai se esborrachar no chão. Certo? Essa foi a nossa terceira e última resolução dos exercícios da FUVEST.